Bom, quem participa agora do Hora H, nossa comentarista Rita Mundim, é hora de falar sobre economia por aqui. Te conto que o governo Lula aumentou o imposto de importação de mais de 1.000 produtos, entre eles smartphones, freezers e demais eletrônicos. As alíquotas podem chegar a 25% e a justificativa do governo. Rita já está por aqui. Rita, muito bem-vinda. A justificativa é proteger a produção da indústria nacional. Agora, Rita, a gente está falando sobre aumento de imposto, que nunca é uma medida popular. Como é que você avalia essa decisão do governo sobre aumento de tributo de eletrônicos? Olha, Ju, infelizmente não foi só sobre produtos eletrônicos, não. O governo, ele verificou que houve, essa é a desculpa do governo para esse aumento de imposto, que é o 28º desde que o presidente Lula assumiu esse novo mandato. Eles chegaram à conclusão que houve um aumento de 33,4% em importação de bens de capital e bens de informática e tecnologia. Olha só, bens de capital são aqueles bens usados na fabricação de outros bens. E bens de informática e tecnologia é aquilo que a gente tem que ter acesso para poder aumentar a nossa competitividade, porque são eles que trazem a inovação, são eles que trazem a melhoria nos processos para que a gente consiga melhorar a competitividade. E é um tiro no pé. O Brasil já passou por um momento desastroso como esse, quando o então presidente Sarney, em 1985, fechou a economia. Com o intuito de proteger a indústria nacional. Mas como você protege uma indústria 4.0 se você evita ou se você majora os preços daquilo que essa indústria, daquilo que a gente precisa? Hoje em dia, as novas profissões, você não fica sem computador, você não fica sem placa-mãe, você não fica sem nada. E é isso que está sendo aumentado. Então, nós estamos, na verdade, criando uma barreira à inovação e à competitividade no Brasil, sem falar que produtos ligados, por exemplo, à medicina, aparelhos de ressonância, microscópios, está tudo no bolo. Aí nós estamos falando do agro, do preço da comida, porque as colheitadeiras, os instrumentos, o agro hoje ele é totalmente informatizado. Então essa informatização dos processos, essa digitalização dos processos, ela vai ser quase que interrompida ou majorada. Então nós vamos ter uma acomodação, né? A indústria nacional protegida, ela não vai ter concorrentes. Então, eu me lembro que foi eternizado nessa época do Sarney, quando o Collor assumiu o governo, eu era estudante, o Collor falou que a gente andava em carroça, porque naquela época a indústria automobilística ela não conseguia importar os componentes para produzir carros com aquilo que os carros europeus, americanos e asiáticos já continham de modernidade. Então isso é muito sério e isso está impedindo o Brasil de ter acesso a preços competitivos, a componentes para que a nossa indústria, os nossos serviços possam ser oferecidos de forma ou equiparados, né, ao que nós temos no primeiro mundo. Então, realmente, é um retrocesso, mas quando a gente olha, faltou o equilíbrio entre a proteção e a modernização. Nós não estamos falando de proteção, nós estamos falando de fúria arrecadatória. Então o Fernando taxar de Trump, porque ele está dando uma de Trump, ele está protegendo a indústria nacional. E que indústria nacional vai nos fornecer esses componentes? Que indústria nacional vai nos fornecer esses produtos que nós não vamos ter mais condições de importar pelo preço? Ou teremos que pagar muito mais caros e isso será cobrado do consumidor final, seja no consultório médico, seja na prateleira do supermercado, seja nessa meninada que vem por aí, os nerds, que precisam de computadores, precisam de tecnologia para desenvolverem as suas próprias profissões. É um tiro no pé. Eu realmente eu estou perplexa. O governo precisava de 14 bilhões para fechar o orçamento de 2026, e isso me chama atenção também. Quando o orçamento foi aprovado, o ministro Haddad falou que havia uma expectativa de receitas extraordinárias de 14 bilhões. Está aí.
porque a expectativa é que com esse aumento de impostos, a arrecadação possa aumentar entre 14 a 20 bilhões. Mas olha o custo disso, é o custo do retrocesso. Nós estamos querendo mudar a jornada de trabalho e dar um tiro na competitividade, dar um tiro na importação da tecnologia que vai fazer com que o trabalho seja feito de uma forma mais suave pelas pessoas, pela inovação dos processos. Então, assim, eu estou perplexa. Realmente é um negócio que não dá para entender, sem falar em todas as áreas que serão afetadas.